Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver um assunto super importante, que é o assunto de funções. Você vai entender por que a gente usa, quando a gente usa e os diversos tipos de funções. Se você não me conhece, meu nome é Mauro Pena, sou criador da Mauro Sistemas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, dá o seu joinha, dá o like. Faz um comentário se você gostar do vídeo. Se você ficar com alguma dúvida também comenta que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá certo? Você está no treinamento de C Sharp, do básico ao avançado. Bora pro vídeo. Bom, então a gente está aqui na nossa ideia. O que é uma função? Função é algo que você utiliza em momentos em que você quer repetir diversas vezes um determinado código. Você quer, por exemplo, criar um código para calcular determinados valores. Vamos fazer assim, eu quero fazer, por exemplo, soma, subtração, divisão e multiplicação, tá? Vamos fazer assim. O que eu vou ter que fazer para construir esse nosso programa super avançado? Vamos ter que ter um valor, um inteiro ou um float. Vamos colocar um inteiro, int, valor A. Vamos iniciar com 0. Vamos colocar valor B 0 e vamos botar resultado também 0, tá? Colocar aqui a nossa vírgula, beleza. Nós criamos 3 variáveis, vamos tirar isso aqui e vamos fazer de uma forma um pouco mais, não avançada, mas vamos criar de uma forma um pouco mais intermediária, digamos assim. Console.writeLine, digite o primeiro valor. Simples assim. E eu quero armazenar no valor A. Vamos escrever aqui, valor A vai receber int.parse console.readline. Beleza? Agora vamos escrever para o usuário entrar com o segundo valor. Console.writeLine. Obrigado. Entre com o segundo valor. Valor B vai ler aquela linha, tá? E aí, o que eu quero? Eu quero somar, subtrair, multiplicar e dividir. Beleza. Resultado recebe valor A mais valor B. Beleza? Na subtração, vai ser a mesma coisa. E eu quero escrever esse valor na tela, né? Console.writeLine. O valor da soma foi... Vamos fazer uma interpolação aqui. Resultado. Beleza? Simples, rápido, prático. Subtração. Resultado. Valor A menos valor B. Beleza. Console.write.
o valor da subtração foi resultado. Beleza? Da divisão. Resultado, valor A menos divididos valor B. Console.write o valor da divisão foi resultado. E por fim, resultado foi valor A vezes valor B. E console.write foi beleza? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um software para escrever na nossa tela, pedindo para o usuário escrever um valor. Ele vai ler esse valor, vai agradecer e vai dizer o segundo valor. Entra com o segundo valor. Aí ele vai guardar aquele valor B. E aí aqui embaixo ele vai fazer o que? Ele vai calcular esse valor. Resultado recebe valor A mais valor B. E por aí vai. Tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente reduzir esse código todo aqui em determinada função, tá? O que eu posso... assim, diversas coisas podem ser feitas aqui. Aqui, ele está funcionando. Vamos buildar. E vamos rodar. Digite o primeiro valor, 10. Obrigado, entre com o segundo valor, 20. O resultado da soma foi 30. A subtração foi menos 10. Da divisão foi 0, porque 10 dividido por 20, né? E o valor da multiplicação foi 200. 10 vezes 20, tá? Beleza, funciona, tranquilo. Agora vamos criar uma função para organizar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu estou escrevendo essa instrução, tá muito grande isso aqui, né? A gente está repetindo muitas vezes isso aqui. Então vamos criar uma função para imprimir o valor. Então vamos escrever assim: void imprime resultado. E aí o que eu quero uma função simples é simplesmente isso aqui. Console.writeLine. Oi, eu sou uma função. Se eu quiser imprimir essa string na tela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar essa função. O que é essa primeira parte aqui? Void, né? Void é o retorno dessa função. É o que ela vai retornar para o programa principal. Nesse caso, void significa vazio, nulo, não vai retornar nada. Eu não estou pedindo para retornar nada. Então, eu defini essa função com retorno void. Então, o nome da função é imprime resultado. Aqui, perceba que eu coloquei a primeira letra como
minúsculo e o segundo da segunda palavra com maiúsculo, tá? Então, beleza. Isso aqui é a minha primeira função. Então, se eu quiser escrever essa linha aqui, ou eu sou uma função 4 vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, o que eu posso fazer? Posso simplesmente chamar essa função. Então, quando eu quero fazer isso, eu simplesmente chamo esse bloco de código sempre que eu precisar daquela função. Então, se eu fizer isso, toda vez que eu chegar aqui, ele vai vir para cá, vai ser redirecionado, vai fazer o que essa função faz e vai retornar para o código principal. Vamos botar o nosso breakpoint e vamos ver. Digite o primeiro valor, vamos botar 20, primeiro 10, beleza. 10, 20 mais 10, certo? 20 mais 10 vai dar 30. O resultado foi 30 e vai entrar na minha função. F11 entrou na minha função. Escreveu aqui. Digite o primeiro valor 20, obrigado. Entre com o segundo valor 10, o valor da soma foi 30. Ou eu sou uma função, beleza? Vai voltar para o meu programa principal. Fez a subtração. O valor da subtração foi 10 e vai entrar na minha função. Ou eu sou uma função. Então perceba que todas as infinitas vezes que eu chamar esse código, ele vai simplesmente imprimir ou fazer determinada instrução que eu estou pedindo para ele fazer. Aqui deu algum bug, mas tudo bem, funcionou. Vamos só executar. Então F5. Beleza. Aqui ele chamou, ou eu sou uma função uma vez, ou eu sou uma função 2 vezes, ou eu sou uma função 3 vezes, ou eu sou uma função 4 vezes. O que acontece? Aqui eu melhoro a manutenção do meu código. Por quê? Porque se eu escrevi alguma coisa errada, ou se eu quero modificar essa função para dizer, ou eu sou uma função, sei lá, feliz, qualquer coisa, eu quero fazer determinada coisa, eu só preciso alterar esse código, em vez de eu ter essa instrução aqui, como eu estou fazendo aqui, console.writeLine, o valor da função, o valor da divisão, o valor da... Se eu quiser modificar, por exemplo, o valor da e qualquer coisa, nas 4 funções, para botar assim, o resultado da soma foi... O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar isso aqui e ir mudando em todas as partes do meu código. Então, percebe o valor da... Beleza? Então, aqui eu quero mudar isso aqui. Olá. Eu sou a função. Eu só mudei em um local. Eu não preciso ficar procurando onde está aquele determinado trecho de código. Porque, assim, quando a gente chegar na parte de orientação a objeto, vão ter diversos arquivos esse código. Vai ter um arquivo para interfaces, a gente vai ter um arquivo para as classes, a gente vai ter um arquivo para as entidades. Tudo isso a gente vai ver aos pouquinhos o que é, mas vão ser diversos arquivos. Então, se a gente quer alterar essa determinada instrução que está espalhado no nosso código, a gente vai ter que ficar buscando pelo arquivo, buscando aquela determinada coisa para fazer uma modificação. Aqui não, aqui eu simplesmente posso vir aqui, altero e todos os locais em que eu chamar essa função, ela já vai ser refletida.
Então, o seu código ele se torna muito mais fácil de se manter, entendeu? É só por isso. E isso é uma vantagem muito grande, porque isso reduz, isso aumenta a manutenção, isso melhora a velocidade do time para fazer a manutenção, e entre outras benesses, né, do nosso programa. Tá? Então, beleza. Então, aqui eu estou escrevendo aqui, olá, eu sou uma função, beleza. Eu modifiquei essa instrução somente em um local e agora, em todo o meu código, já vai estar com a nova versão daquele texto. Beleza. Olá, eu sou uma função, olá, eu sou uma função, beleza. Já está tudo alterado, tá? Então, beleza. Então, vamos tornar esse código aqui um pouco mais útil, né? Eu quero fazer uma calculadora. O que ele vai fazer? Ele vai receber dois valores e vai fazer um resultado. Um int resultado recebe 0. Tá? Vamos escrever aos poucos. Vamos mudar para cá, vamos remover isso aqui. Tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que salientar é o seguinte. Eu tenho uma variável que é a variável resultado. Essa variável aqui, ela é diferente dessa variável aqui, resultado, tá? Por boa prática, a gente não coloca o mesmo nome, só se fizer muito sentido. Essa variável aqui, quando a gente tem essas chaves aqui, por exemplo, é um bloco de código. Isso aqui, ela forma um escopo, tá? Essa variável aqui, resultado, ela só existe nesse escopo. É uma variável local, porque ela está dentro desse único bloco de código, que é a minha função, tá? Ela não existe em outros locais. E se, por exemplo, eu chamar aqui resultado, eu vou tirar daqui, por exemplo. Ó, resultado não existe. Por quê? Porque resultado realmente não existe. Agora, se eu chegar aqui, fizer isso aqui, resultado vai passar a existir. Vai passar a existir. E até aqui dentro. Aí ela se torna assim, o escopo desse meu arquivo, digamos assim, ele é maior do que essa função aqui. Essa função ela está nesse arquivo, então é um escopo maior. Então o resultado passa a ser uma variável enxergada em outros locais. Aqui, um outro detalhe. Eu não quero retornar nada. Só que, como a variável resultado foi criada como global, tá? Ela vai passar a ser enxergada nessa parte do código. Então, beleza. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer A mais B. Digamos assim. Vamos tirar isso aqui. E eu quero fazer isso aqui. Vamos dizer que aqui, porque eu quero ir bem passo a passo. Vamos deixar só com a soma, tá? Para a gente ir melhorando aos poucos, tá? Tá vendo aqui que eu já estou reduzindo o código. Já reduzi algumas linhas, tá?
Aí agora, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que chamar essa função. Tá? Calculadora, valor A, valor B. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô passando parâmetros. O nome disso aqui é um parâmetro. Tá? Então, calculadora, ela aceita, ela precisa de dois valores. Ela espera dois valores inteiros. Então, aqui eu estou passando valor A e valor B. Tá? Aqui na subtração, eu vou fazer a mesma coisa. Na divisão, a mesma coisa. Sempre que eu precisar fazer uma determinada conta, eu vou eu vou chamar essa função calculadora e, é, e usar essa função. Então, beleza. Então, aqui, vamos chamar. Deixa eu fechar esse cara aqui. Olha só que legal. Agora, a gente está percebendo que temos um erro de lógica no nosso software. Por quê? Porque ele está imprimindo a mesma coisa, eu não estou modificando determinada coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar no código inteiro esse meu determinado erro? Não. Eu sei que o meu erro está no meu método, na minha função. Função em C Sharp, função e método é a mesma coisa. Eu preciso alterar em todo o local? Não, eu posso alterar somente nesse simples código, nesses simples 3 linhas de código aqui. Nesse caso, né? Então aqui vamos fazer uma melhora. Eu quero receber uma operação OP, por exemplo. E aqui, o que eu quero fazer? Vou passar uma string que vai ser soma. Tá? Vai ser a string soma. Tá? Aqui, ó, perceba outra coisa. Aqui ele está dando um erro porque variáveis capturada resultado, beleza. There is no argument given that corresponds to the requirement parameter OP of calculadora int string. Ou seja, não tem um argumento que foi dado correspondente ao parâmetro requerido OP da calculadora, que é a nossa função, tá? É isso que está dizendo. Então, ele está dizendo que ele espera uma string agora. E aqui é subtração. Subtração. Aqui vai ser divisão. Nesse caso, e aqui vai ser multiplicação. Vou deixar assim, mas não teria problema, tá? Então, agora eu estou dizendo qual é a operação que eu quero fazer. E aí, lembra da aula passada que a gente usou o case, que é o switch, que é o nosso caso? Então, vamos usar esse recurso que a gente já aprendeu. Switch OP. Vamos fazer o seguinte. Olha só que legal. Case OP seja soma. O que ele vai fazer? Resultado recebe A mais B. Break. E aqui é string. Beleza? Case. Subtração. Resultado. A menos B. Break.
case divisão resultado recebe A divididos por B. Break. Case multiplicação resultado recebe A vezes B. Break. Na aula passada, a gente viu o valor default. Eu não comentei com vocês, mas eu vou comentar nesse momento. Eu não preciso ter um valor default. Se eu quero que esse meu código não tenha um valor default, por exemplo, aqui qual poderia ter sido o valor default? Não sei, operação não reconhecida. Por exemplo, default console. Eu vou retornar resultado recebe 0. Eu posso fazer isso. Mas assim, não quero fazer isso. A gente pode omitir esse default, tá bom? Então, beleza. Então, não quero, vamos deixar assim. E acabou o nosso programa. Certo? Então, aqui a gente já viu que com os recursos que a gente já aprendeu e esse novo recurso da função, o nosso código ele passa a ficar mais organizado. Nesse caso aqui, é uma função simples. Vamos criar funções muito maiores, de 200, 600 linhas. O seu código ele passa a ser muito mais organizado, né? Então, você percebe o ganho desse método, né? De criar uma função e fazer essa função te ajudar a dar manutenção no seu código, né? 10, vamos botar 10. O que ele vai fazer aqui? Ele vai passar o valor 10, vai passar o valor 10 e vai passar a operação soma. Vai entrar na função, a OP é soma, ele vai vir para a soma, vai botar o resultado 20 e vai terminar a função. Acabou, voltou. O valor da soma foi resultado. Resultado é 20, escreveu lá 20. Ó, o valor da soma foi 20. Fechei o programa. Beleza. Eu fechei o programa. Desculpa. Vamos ir para cá já. Dez, beleza. Passar o subtração. Agora ele já vai direto para o subtração, que a gente já viu isso na aula passada. Ele já deu o resultado foi 0. Vai voltar, vai imprimir o valor 0. Ó, valor 0. O valor da soma foi 20. O valor da subtração foi 0. Beleza? E assim sucessivamente. Tá? O valor da soma foi 20, o valor da subtração foi 0, o valor da divisão foi 1, o valor da multiplicação foi 100. Simples assim. Se eu precisar, por exemplo, se eu quero escrever esse resultado, se eu quero usar esse resultado em outro determinado local, digamos assim. Por exemplo, o que eu posso fazer nessa função para retornar o resultado? Resultado vai ser um inteiro, porque eu estou fazendo contas simples de inteiro. Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou retornar agora um int, tá?
E aí ele necessariamente vai, assim, automaticamente ele vai dizer que tem um erro. Por quê? Porque eu não estou retornando nada. Ó, variável calculadora not all code path return a value. Ou seja, não são todos os caminhos dessa função, nem todos os caminhos dessa função retornam alguma coisa. Por exemplo, o que, que significa isso aqui? Se eu quiser, agora eu vou retornar essa operação. Então, return a mais 10. E eu simplesmente posso omitir o break porque o return ele vai retornar esse valor, esse resultado. Só que ele ainda assim está informando que nem todo o código ele retorna um valor, tá? Então vamos botar aqui um return, vamos melhorar, fica tranquilo. Vamos retornar aqui, vamos dar um tab porque beleza. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou retornando cada opção dessa, eu estou retornando um valor. No soma, eu estou retornando A mais B. Na multiplicação, na subtração, estou retornando A menos B. Na divisão, retornando A dividido por B. Na multiplicação, retornando A vezes B. Só que ele ainda assim tô tomando um erro. Por quê? Porque o switch ele pode não entrar nesse switch. Ele pode não ser nem soma, nem subtração, nem divisão, nem multiplicação. Então, ainda assim, eu tenho que retornar alguma coisa. Eu posso retornar zero, por exemplo. Aí pronto, acabou nosso erro e acabou, tá? É lógico que aqui tem diversas formas de se fazer isso. O que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter tipo criado uma variável resultado. Vou colocar o resultado aqui, tá? Então o resultado vai receber isso aqui. Resultado vai receber isso aqui. E resultado vai receber isso aqui. Vamos voltar com o nosso break. Break. E agora sim eu posso resultado. Ou seja, aqui nesse caso, ainda assim ele está me dando erro. Por quê? Porque esse resultado ele não foi inicializado. Então, vamos inicializar com 0. Beleza. E aí, agora, fica muito mais assim, eu só tenho um retorno. Ele vai entrar aqui, o resultado já está garantido como um resultado que é possível, que é um resultado 0. E ele vai fazer a determinada conta, e se ele não entrar aqui, por exemplo, vamos criar aqui uma função que é raiz quadrada, raiz, por exemplo. Nesse caso, raiz vai ser menos 1, só para destacar. Nesse caso, em raiz, somente nesse valor, ele não vai ter essa opção, ele não vai entrar nesse código, porque eu não tenho um default também, então eu não quis botar o default. Ele vai retornar o valor menos 1, beleza? Vamos escrever isso aqui. 10, 10, beleza. 10. Eu quero parar somente aqui. Ó, resultado é menos 1. OP é raiz. Ele simplesmente vai pular e vai cair fora. E vai escrever o nosso menos 1 aqui. O valor da soma foi 0, o valor da subtração foi 0, o valor da divisão foi 0,
Isso está estranho, né? Então vamos entender o que está acontecendo. Olha só. Vamos rodar de novo. 10 e 10. Aí ele foi, rodou o código todo e imprimiu. Beleza. F5, né? Beleza. Acho que já tinha rodado. 10, 10, F5 e F5. Ó, valor 10. Obrigado. Entre com o segundo valor 10. E o que acontece aqui? O valor da soma foi 0. Só que 10 mais 10 não é 0. O valor da subtração é 0. Beleza, é 0. O valor da divisão foi 0. O valor da multiplicação foi 0. Não é 0, é 100. Então, o que deve estar acontecendo? O que será que deve estar acontecendo? Vamos rodar esse programa e fazer as coisas aqui. 10, 10. Ó, ele vai mandar para a minha função, vai pegar o resultado é menos 1, deu um switch, ele localizou subtração. É subtração mesmo? Foi subtração. Então, eu queria ter parado antes. Olha o que eu posso fazer. O meu breakpoint está aqui embaixo. Eu quero voltar com o meu breakpoint até esse determinado código aqui. Tá? Então, vamos. Valor A tem 10, valor B tem 10. Tá? E vamos voltar nesse código. Visual Studio é uma beleza, né? Então, soma. Ele já foi no resultado. Resultado, olha só. Resultado tá 20. Ah, beleza, tá 20. Eu tô retornando 20. Beleza. Aí o valor da soma foi 0. Por que 0? Por que será? Porque o resultado que eu tô retornando, eu não estou utilizando. Aqui, resultado é esse resultado aqui. Eu não alterei esse resultado. Então, para eu usar esse valor, que é o valor retornado, é o inteiro, eu preciso fazer uma determinada coisa que eu havia esquecido. Vamos lá, vamos resultado, recebe calculadora. Tá? Então, eu quero utilizar o meu resultado e atualizar os meus valores. E aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos rodar de novo. Será que agora vai imprimir 0? Ó, ele já foi para o meu resultado. Ó, o resultado deu 20, ou seja, ele não é mais 0. E agora ele vai escrever o valor certo. Ó, o valor da soma foi 20, beleza? Aí ele foi lá, foi para a minha função, a OP virou subtração, subtração foi para subtração, o resultado é 0, beleza? 10 menos 10 é 0, e vai escrever o 0. E por aí vai. Então, aqui, o meu raiz é o seguinte. Raiz, o OP é raiz, não tem esse OP, e vou imprimir o menos 1. Vem aqui, veio menos 1, e imprimiu o menos 1. Ó, o valor da soma foi 20, o valor da subtração foi 0, o valor da divisão foi 1, o valor da multiplicação foi 100, o valor da multiplicação foi menos 1. Porque aqui nesse caso eu só não mudei o meu texto, né? Mas o valor da raiz foi menos 1. Então você percebe que assim, a função ela se tornou muito útil, porque assim, se eu quiser agora 10 e 10, ó, o resultado da raiz foi menos 1. Se eu quiser incluir o raiz, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chegar aqui e criar case raiz resultado. Aqui eu posso fazer o seguinte.
vou usar o convert.toInt e o math.square, que é uma função do C#, e eu vou fazer a square só do A, tá? Aqui, nesse caso, eu posso simplesmente passar um valor 0, só para ser tudo certo, e vou dar um break. Aqui, algumas considerações. Por que eu usei o int, o convert em vez do int.parse, eu usei o convert.toInt? Porque ele lida melhor com exceção, tá? É basicamente isso, tem algumas diferenças, mas isso nesse momento a gente não precisa ver. Ele converte outros tipos, ele lida melhor com esse valor aqui que ele vai retornar, porque aqui ele vai retornar um valor float, um valor double, se não me engano, double. E se for valor 0, ele não dá erro e por aí vai. Tem mais algumas diferençazinhas, mas por enquanto a gente pode deixar só dessa forma. Então, se eu usasse o int.parse aqui, ele ia dar erro, tá? Então aqui ele vai retornar a square do A. Dez, valor. Então a raiz quadrada do 10 foi 3 e não mais menos 1. Beleza? Bom, e aqui a gente ainda pode melhorar de diversas formas esse código. A gente ainda pode fazer diversos tipos de funções. Por exemplo, existe um padrão, design, a gente ainda pode aplicar design pattern. Essas coisas a gente vai ver mais para o futuro, tá? Se a gente quiser, a gente pode criar uma função só para soma, uma função especializada só para multiplicação, e aí eu eliminaria esse switch aqui, porque eu já sei que eu quero fazer uma soma. Então, em todo o meu código que eu precisar fazer uma soma, eu só vou chamar essa função que é especialista em soma. Uma função especialista em multiplicação, mesma coisa. Então, função, ela é ótima porque ela reduz código. O teu código, por exemplo, se eu quiser fazer essa calculadora, se eu quiser fazer essa função em 30 lugares diferentes, chamar essa função em 30 lugares diferentes, eu posso, é só eu chamar essa função e pronto. Se semana que vem ou ano que vem o requisito mudar, agora precisa fazer uma nova operação de, não sei, achar o cateto da hipotenusa. Eu só altero nesse meu método, beleza? Se futuramente a soma for mudar, eu só altero naquele determinado código, beleza? Então, de funções é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, a aula ficou muito extensa, mas eu acredito que funções é um tópico super importante e a gente vai ver essas funções a partir de agora, praticamente todo o vídeo. Então, funções ainda vai ter muitas coisas que para vocês aprenderem. Então, pessoal, já sabe, mesmo pedido. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você ficou com alguma dúvida, escreve um comentário que eu vou ter muito prazer em responder. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.